TV Ajuda está no ar e com vocês um programa recheado de coisas muito legais. Fique com a gente! Vocês vão ver agora uma matéria gravada lá no IPA com aqueles gatos que ficaram com a saída dos detentes. Olá, TV Ajuda agora trazendo para você um assunto que está na mídia, está nos jornais, que é a desativação do IPA, que é o Instituto Penal Agrícola. Todo mundo está sabendo que está sendo desativado e nós estamos aqui com a doutora Patrícia Carmona, que é uma protetora dos animais, que está cuidando de uns animais que ficaram no IPA após a saída dos presos. Então, Patrícia, conta pra gente como esses animais vieram parar aqui no IPA. Bem, aqui tem uma quantidade razoável de cães e gatos e eles vieram para cá em virtude da aproximação da cidade com o Instituto Penal Agrícola, e aqui eles tiveram o desenvolvimento, muitos deles nasceram aqui e os reeducandos cuidavam deles, alguns funcionários também cuidavam. Então, muitos deles nasceram aqui, vivem aqui, e com a saída dos reeducandos daqui, esses animais não foram transferidos juntamente. Então, eles permaneceram aqui no IPA. E a gente tem por conhecimento que gatos e cães, eles acabam se fixando no lugar, principalmente os gatos, que têm por característica serem territorialistas, então eles permanecem no lugar, mesmo com a ausência até de alimentação e mesmo com a ausência dos reeducandos e dos funcionários. E esses animais que eram cuidados pelos reeducandos, qual é o estado de saúde deles? Olha, uma grande porcentagem estão bem cuidados. Eles não apresentam carrapato, não apresentam pulga, eles têm um estado bom de saúde, eles apresentam assim, uma boa aparência, não tem animais doentes aí, então eles têm uma boa condição de saúde. E agora a previsão é que eles sejam encaminhados para um outro local, é isso? O trabalho da Associação de Proteção é sempre visando o bem-estar desses animais. Então eles têm a gente tem por premissa sempre ver o bem-estar do animal. Então nós vamos e já estamos trabalhando desde setembro por encaminhamento desses animais em campanhas de adoção. Então eles são adotados pela comunidade que tem apreço pelos animais e posteriormente as associações fazem a castração desses animais, de modo a proporcionar vida digna e longa para eles. Agora queria que você contasse para o pessoal que está nos assistindo lá, o que é que essa pessoa que gosta dos animais, está assistindo o programa, pode fazer para contribuir pela saúde, pela alimentação desses animais que residem no IPA e agora ficaram praticamente órfãos, né? Exatamente, eles ficaram à mercê da própria sorte antes do trabalho da proteção, mas agora a proteção desde setembro efetuando esse trabalho, então a gente vem alimentá-los, mas nossos recursos assim já se extinguiram, né? Porque nós estamos desde setembro aqui. Então as pessoas que gostam, os empresários de São José do Rio Preto, aquelas pessoas que têm apreço, que se sensibilizam com a causa da proteção de animais, e as outras pessoas também que têm animais em sua casa, fazem um paralelo com esses animais que estão aqui sem dono, né? A gente sabe que o cachorro acaba às vezes até apresentando depressão e os gatos também acabam ficando muito emagrecidos. Isso já aconteceu num determinado ponto aqui, havia uma colônia ali, então já aconteceu isso. E então as pessoas que gostam, elas podem fazer doação de ração, principalmente, porque ainda vai levar um tempo para a gente conseguir alocar todos esses animais em campanhas de adoção. Então esse trabalho vai se estender ainda por um certo tempo. Então as pessoas podem fazer doação de ração, podem ligar para o meu telefone da minha residência, é o 3237-6759, ou em contato com o meu celular 9721-6117, que a ração vai ser estritamente direcionada para os animais que habitam aqui. Existe uma cerca de 10 cachorros e cerca de 55 a 65 gatos ainda que habitam aqui. Então, pessoal,
as associações estão trabalhando para reencaminhar esses gatos e esses cachorros que vivem aqui para novos lares, e nesse período de transição elas estão precisando da sua ajuda. Pessoal, esses aqui são alguns dos gatinhos que vivem aqui dentro da área do IPA, e agora está no horário aqui da alimentação deles. É uma pequena parte da quantidade que tem aqui. Nós estamos aqui com uma super protetora, que é a Rosângela, que é uma pessoa que acompanhou a história desses animais. Rosângela, conta pra gente, desde quando você conhece a história desses animais? A história deles é desde que meu marido se tornou funcionário, né? Ele veio pra cá vai fazer uns 30 anos. E eles, esses animais, eles eram cuidados pelos reeducandos. Como é que era a vida deles aqui? Cada setor, que nem a horta é um setor, a mecânica é outro setor, o alojamento é outro setor, mecânica é outro setor, tinha um funcionário que cuidava e tinha os detentos que também trabalhavam. Então essas pessoas, não estou dizendo todos, cuidavam dos animais, a maioria cuidava. E os detentos, então, eles tinham contato direto com esses animais que moravam aqui, na verdade faziam parte até do convívio deles. Isso, era assim mesmo. Que interessante. E agora que o IPA acabou, você resolveu adotar essa questão e trabalhar pela solução do problema dos animais? Não, isso vem fazendo já há bom tempo. Eu e meu marido, Alceu. Eu sempre comprei ração e trouxe, e a gente sempre está fazendo isso. Agora que a gente pode entrar com autorização da pessoa que ficou encarregada, e que eu estou entrando aqui e alimentando, mas antes disso era meu marido que trazia ração e trazia comida. A pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é como era a relação entre os detentos e os animais. Se era uma relação amistosa ou se havia em algum momento uma questão de maus tratos. Você sabe alguma história a respeito disso? Não, eu nunca fiquei sabendo de maus tratos, não. Maus tratos nunca teve, não. Era um bom convívio. Que legal. Conta pra gente então, qual é a previsão agora? Esses animais vão ser encaminhados para castração e adoção? O trabalho que desde setembro eu entrei em contato com a Patrícia, porque eu fiquei sabendo, meu marido falava, vai fechar, a gente precisa procurar alguém para ajudar a gente. Aí a Patrícia se ofereceu e desde setembro a gente está fazendo esse trabalho. Não está sendo assim em grande quantidade, mas a gente já está castrando. A Patrícia já levou muitos gatinhos para doação. Já tem vários castrados aqui. Eu castrei, antes da Patrícia a gente castrou uns 4, 5 também. E foi assim, foi indo assim. A gente não faz mais porque não tem recursos, né? Então quem estiver nos assistindo pode entrar em contato com o programa, pode entrar em contato com os números que nós vamos disponibilizar e doar ração, o que mais? Doar ração, adotar, porque a gente vai levar para as campanhas, né? Adotar os cachorrinhos, gatinhos, ou adulto também, né? Porque a gente tem bastante animal adulto. Legal. Então, pessoal, em primeira mão, aí as imagens para você dos animais que restaram aqui no IPA, e a TV Ajuda segue em frente. Vocês vão acompanhar agora uma entrevista que a Renata fez com o Dr. Marcelo Villanova. Renata, mostra pra gente. Olá, hoje nós estamos com o Dr. Marcelo Villanova, um médico veterinário muito conceituado em São José do Rio Preto, que vai responder algumas perguntas pra gente sobre os cuidados com os cães e gatos. Olá, doutor Marcelo. Olá, Renata, tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui colaborando com vocês nessa iniciativa de satisfazer a dúvida da população em relação aos cães e gatos de São José do Rio Preto.
Ótimo. Nós que agradecemos. Nós vamos começar com uma pergunta importante. Uma das frentes de trabalho da ONG Ajuda diz respeito à castração de cães e gatos. Nós sabemos que a castração é uma das medidas mais importantes para controlar a população de cães e gatos nas ruas da cidade. A população em geral tem dúvidas em relação à castração. Eu sei que uma das dúvidas mais comuns das pessoas diz respeito à necessidade da cachorra, da cadela ou da gata precisar ter uma cria antes da castração. Então, nós queremos saber se isso é verdade, enfim, como é que isso funciona, né? Muito bem perguntado, Renata. Esse é um mito muito forte que existe na população, que a gente lida dia a dia nessa dúvida na cabeça do proprietário de cão e de gato. Ele acha que se a cadela ou a gata não procriarem uma vez na vida, vão ter problemas, não vão ser saudáveis, ou o comportamento vai ser alterado para o resto da vida. Isso, na realidade, é um mito. Hoje, o que a gente já sabe, já tem bem estudado e bem firmado isso com vários trabalhos realizados, é que quanto antes é realizada essa esterilização, né, que no caso da cadela e a da gata é ovário salpingo esterectomia, né, é retirado os 2 ovários e o útero, né? Diferente da mulher, que na mulher a gente pode até preservar os ovários, né? E fazer só a esterectomia. Quanto antes isso é feito, mais tempo esse cachorro ou esse gato vai acabar vivendo. A sobrevida acaba sendo maior. Relacionado ao quê? A primeira coisa que a gente tem é o seguinte, a nível dos Estados Unidos da América, a esterilização é realizada por volta de 5, 6 meses de idade. Europa já tem trabalhos realizando a cirurgia com 42 semanas de idade. Então, muito mais jovem, muito mais precoce aí o paciente. A ideia é se fazer a cirurgia antes da cadela ou da gata atingirem o primeiro ciclo, que seria a idade reprodutiva. Essa retirada dos ovários, como expliquei, que é feita a retirada incondicionalmente, porque existem casos que a gente acaba atendendo, infelizmente, de retenção de ovário, deixado cirurgicamente, o que é totalmente contraindicado. Então, essa retirada dos ovários precocemente, ela evita a produção do estrógeno e da progesterona quando a cadela entrar em idade fértil, reprodutiva. Esses hormônios, além de você estar evitando a produção deles e a estimulação deles em cima de cordão mamário, que é o que vai preconizar lá na frente, quando a cadelinha estiver velha, para cima dos 7, 8, 9 anos, os cânceres de mama, são os tumores de mama, você vai prevenir uma série de outras coisas. Uma das coisas que a gente acaba prevenindo e evitando é a diabetes também, no caso da cadela e da gata, que tem influência do estrógeno em cima dela. Outra coisa que acaba ajudando e contribuindo para a longevidade na esterilização precoce, você acaba tirando o comportamento de instinto de dominância de território do paciente. Então, ele se torna um paciente mais sociável, mais calmo e mais manso. Ele vai se envolver em menos brigas. Ele vai ficar menos predisposto a mais acidentes. Isso incorre em aumentar a longevidade dele também. Tá? A nível dos Estados Unidos é comum a gente entender cadela, gata mais ainda, mas cadela de 15, 16, 20 anos. Gato você consegue atender de 25, 28 anos, mas eles têm na cultura deles, que aí o mito já é o contrário, né? Na cultura deles de fazer a esterilização precoce. Então, quando eles começam o esquema vacinal, tanto da cadela quanto da gata, eles já programam o dia que vai ser feita a cirurgia de esterilização. Tanto da cadela e da gata, que não é o assunto da tua pergunta em questão aqui agora, mas quanto do macho. Sim. Tá? Do gato macho e do cão macho. Ele também é programado junto com o esquema vacinal. Começa a se fazer o esquema vacinal e já se programa o dia da esterilização. Então, tudo isso contribui para a longevidade. Uma das maiores dúvidas que a gente tem, a maior importância que a gente tem no final, então, é essa parte do câncer de mama, igual eu expliquei para vocês, de não se ter o estrógeno e a progesterona e não se ter o câncer de mama ocorrendo com esses pacientes. Mas uma das coisas, das principais dúvidas que a gente acaba atendendo é a respeito de câncer de útero. Tá? Perguntar se não reproduzir, vai ter Sim. câncer no útero. Câncer de útero em cadela e gata é raríssimo. A incidência é altamente baixa, é 0,01% quando ocorre, é muito raro.
Então a gente não tem esses problemas. O que a gente tem, que às vezes as pessoas confundem, são as infecções de útero. Tá? Que essas infecções de útero, a dita piometra, elas estão condicionadas a essas produções hormonais. Toda cadela é predisposta. A gata um pouco menos, mas também ocorre com a gata, mas toda cadela, em qualquer faixa etária, desde que esteja ciclando, entrando no cio, ela pode ter uma infecção de útero. Isso sim, também você fazendo a esterilização precoce, com certeza. Não tem ovário, não tem útero, não tem como ter infecção de útero. Ou seja, além de não haver a necessidade de uma primeira cria, a castração evita uma série de doenças. Justamente, perfeitamente, muito bem resumido. Uma outra pergunta. Algumas pessoas têm dó de castrar o animal, né? A gente convive com isso. Eu tenho dó, é uma cirurgia. O quão complicada ou o quão simples é uma castração? Por incrível que pareça, o dó existe, mas a maior relutância que a gente tem não é nem em cima da fêmea, é em cima do macho. Sim. Tá? Porque entra outra coisa de cultura, que é o machismo da população. Você falar em retirar os testículos de um cachorro ou de um gato é muito agressivo para um proprietário homem. Tá? Então a maior luta de conscientização é em cima do macho, não tanto em cima da fêmea. A cirurgia em si é uma cirurgia simples. Se você for ver, é a cirurgia de rotina que mais se faz dentro de um ambiente de clínica veterinária com um atendimento cirúrgico. Basicamente, isso que eu falei é uma cirurgia que se abre o abdômen, tem que abrir o abdômen para retirar o útero e os 2 ovários, mas é um paciente que você opera num período do dia, numa manhã, à tarde o paciente está indo embora, no dia seguinte ele está correndo, brincando, pulando, como se nada tivesse acontecido. É claro, existe técnica para isso, existe melhor posição para se abrir esse abdômen, para se executar esse procedimento de uma maneira mais rápida, mais eficiente, para se evitar, inclusive, aquele problema que eu falei de deixar o ovário. Tá? O ovário direito na cadela é um ovário muito cranial, muito próximo do rim, muito próximo do fígado. É um ovário mais difícil de se acessar. E, geralmente, quando se tem retenção, a gente fala retenção, mas falta de técnica cirúrgica, porque se deixou o ovário lá dentro, né? Geralmente é o ovário direito. Então, para você ter uma ideia, uma cadela que é castrada, esterilizada, né? Que a gente fala esterilizada, ela não pode entrar no cio. Se a cadela foi operada e foi esterilizada e entra no cio, foi deixado o ovário dentro da cadela. Ela continua incorrendo em todos esses problemas que nós já conversamos no começo da entrevista. A presença do ovário, ela é o fator preponderante para que aconteçam todos aqueles problemas que nós falamos. Ok. E agora, um breve intervalo. A grande quantidade de chuvas que atinge Rio Preto agrava a disseminação da dengue. A cada 72 horas, um mosquito pode gerar outros 40. A Prefeitura de Rio Preto colocou mais de 1.000 pessoas para consertar os estragos da chuva e combater os focos do Aedes aegypti. Mas para vencer o mosquito, Rio Preto precisa da sua ajuda. Acabe com a água parada. Seja um soldado na luta contra a dengue. Uma campanha Prefeitura de Rio Preto. O que você espera de uma empresa de comunicação visual? Confiança. Seriedade. Honestidade. Prazo de entrega. Gente, lembra do Dr. Ronaldo, aquele veterinário? Bom, ele socorreu da Associação Ajuda um animalzinho muito especial. Acompanhe. Nós estamos aqui com a Renata, que vocês já conhecem da TV Ajuda. Ela foi a protetora que resgatou uma cachorrinha que ela encontrou na rua. E ela vai contar pra gente o que é que aconteceu. Nós estamos aqui na clínica veterinária do Dr. Ronaldo e hoje é o dia
de retirar essa cachorrinha da clínica, porque ela está recebendo alta. Então é um dia muito festivo para todos os protetores dos animais que sempre se preocupam com essa situação de saber o resultado de um atendimento, né, de emergência. Então vou perguntar aqui para a Renata, como foi essa situação, Renata? Você encontrou essa cachorrinha na rua? Isso, ela foi encontrada perto da Avenida Vetorazzo, na região norte de Rio Preto. Ela tinha sido atropelada e estava imóvel, sozinha, num canto ali da calçada, e nós resgatamos. Era muito claro que ela tinha sofrido um atropelamento e precisava de cuidados muito rápidos. Então, ela foi socorrida, né? E nós ficamos muito preocupados, porque o primeiro prognóstico dela era muito ruim. Ela tinha uma fratura de fêmur, uma fratura feia no fêmur, com estilhaços de osso, né? E tinha um problema na pata dianteira, que também decorrência do atropelamento. Então havia uma possibilidade dela, inclusive, ter que sofrer uma amputação dessa pata dianteira. Depois do socorro inicial que foi feito, nós encaminhamos aqui para o Dr. Ronaldo, que optou por um tratamento mais longo, porém um tratamento menos agressivo. Então ele optou por não fazer a cirurgia, e isso foi muito bom, porque a primeira ideia, né, a primeira possibilidade era uma cirurgia com pinos externos, que é uma cirurgia muito agressiva, muito dolorosa para o cachorro. Então o Dr. Ronaldo optou por um tratamento mais convencional, mais conservador, e a pata dianteira com uma série de estimulações e vitaminas, enfim. Isso fez com que ela, em 35 dias, se recuperasse plenamente, né? Então a gente está muito feliz, porque ela está indo para casa agora forte, alegre, brincando, querendo pular, enfim. Está quase que 100% recuperada. Ela ainda tem algum desequilíbrio, mas em alguns dias isso também vai ser normalizado e ela vai poder, enfim, brincar e pular como qualquer cachorro. E agora a gente entra numa segunda batalha, que é a adoção, né? É conseguir para essa cachorrinha encantadora, jovem, um lar, né? Uma família amorosa que cuide dela, né? E que ofereça uma vida de cuidados como todos os cachorros merecem. É interessante que eu acompanhei esse caso desde o início junto com a Renata, e você pode ver aí a imagem da radiografia que foi tirada nessa ocasião. Houve realmente um estilhaço do osso da perna da cachorrinha, e todo mundo acreditava que ela ia acabar sofrendo no mínimo uma cirurgia ou quem sabe uma amputação, como a Renata disse. E para nós foi uma surpresa muito agradável descobrir que o tratamento proposto teve um sucesso absoluto, né? E ela não teve essa questão da invasão, né, Renato? Que sempre é acompanhada da possibilidade de infecção, Exatamente. E assim por diante. Nós entendemos que foi um tratamento um pouco mais longo, porém um tratamento mais humanista, um tratamento menos invasivo, menos doloroso. Optou-se por acompanhar a reação dela, né? Em acreditar na reação dela. E a gente quer muito agradecer ao Dr. Ronaldo, que proporcionou esse cuidado humanitário, carinhoso e sempre muito otimista em relação à recuperação dela. Muito legal. A gente vai encaminhar essa cachorrinha para adoção e você vai acompanhar pelo TV Ajuda. Agora, quero aproveitar a presença aqui do Dr. Ronaldo, que está com a cachorrinha. Boa tarde. Boa tarde. E realmente foi uma satisfação muito grande a gente ter conseguido esse resultado positivo, né? Porque ela tinha uma avulsão do plexo braquial. Ela não tinha mais controle na patinha dianteira. E fratura de bacia, fratura de fêmur, né? Realmente ela chegou aqui com o lado direito dela bem prejudicado, né? E olha só, 35 dias depois, que maravilha! E qual é? Muito recompensado quando a gente tem um sucesso assim, que o animal responde também, né? Eu acho que junta tudo aí, a dedicação, o amor que a gente pegou por ela, e
E qual é o prognóstico dela em relação à vida? Assim, ter uma vida normal, ela vai ter alguma restrição, doutor? Explica pra gente. Olha, a recuperação que ela teve nesses dias, nesse um mês, foi tão grande que com certeza ela já não vai ficar com nenhuma sequela. Então eu acho que ela vai ter uma vida, já tem uma vida normal. Ela já está com uma vida totalmente normal, como se não tivesse nada acontecido com ela. Dr. Ronaldo é um veterinário muito experiente, um veterinário muito respeitado em São José do Rio Preto e na região. Eu queria que ele passasse um recado para as pessoas que estão assistindo a respeito do atropelamento, que foi esse caso aqui. Quais as consequências que tem isso para os animais como um todo e o que a pessoa deve fazer para evitar que esse tipo de situação aconteça, doutor? Primeiro a gente tem que ter a posse responsável do animalzinho. Não deixar sair na rua, se for sair com coleira, com uma correntinha, uma guia, para evitar que realmente aconteça esses casos de atropelamento, às vezes chegando à morte. Sempre atrás de um cachorrinho tem uma criança correndo. Então a gente tem que pensar não só na vida do animal, mas das pessoas também. O trauma que a pessoa passa pela perda de um cachorrinho. Eu acho que é muito importante manter o animal dentro de casa. Viu? Muito obrigado. A gente quer agradecer de coração o seu empenho, a sua dedicação, que foi inestimável nesse caso, né? E a gente está aqui hoje, então, com um sucesso absoluto, né, nesse tratamento aqui. É mais um caso que termina com um final feliz. E a gente quer deixar marcado aí, que você está vendo, o telefone da clínica do Dr. Ronaldo para atendimento veterinário, para vacinação, para todo tipo de atendimento que você precisar nessa área. Pode contar com ele. Está aqui. A Vera também, a minha esposa veterinária, e o Saulo, meu filho, também está seguindo os passos aí da gente, se dedicando muito à profissão, se formou recente. Mas um grande veterinário já, um coração maior que ele. É isso aí, gente. Parabéns para o Dr. Ronaldo, parabéns para a Renata. TV Ajuda, segue em frente. TV Ajuda vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Continue nos acompanhando. contato@tvajuda.com.br e tvajuda.com.br. Tchau, até semana que vem.